1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 1, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos eu tenho me provido de um rei. Quando Deus designa ao profeta Samuel, que além de profeta, ele também era juiz e também sacerdote do Senhor, profeta esse confirmado por Deus e por Israel, profeta este que profetizava a palavra de Deus, e nenhuma de suas palavras caíam por terra, deixavam de se cumprir. Deus chama Samuel e pede para ele encher um chifre de carneiro, um chofar de azeite, e sair de Ramá e ir até Belém, a casa de Jessé. Belém, que significa casa do pão. Ele iria até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, que Deus tinha provido de um rei sucessor para o rei refutado, para o rei rejeitado, que era Saul. Saul, é bem verdade que ele teve a sua oportunidade. Saul, é bem verdade que ele teve a oportunidade, e uma grande oportunidade essa, de reinar sobre Israel, porque o governo até então era teocrático, era o governo de Deus, era o governo onde o próprio Deus orientava, cuidava, zelava, supria as necessidades do povo. Mas o povo de Israel, por olhar as nações circunvizinhas, ficou querendo não ser mais um povo diferente, porque Deus chamou Israel para ser um povo diferente, diferenciado das demais nações, mas eles não queriam mais. Eles queriam ser governados por alguém que eles viam com os olhos carnais. Então a Bíblia diz que eles pedem um rei a Samuel, e Deus o concede. E ali está Saul, começando do governo teocrático de Deus para uma transição total para o governo monárquico, um governo monarca, um governo de homem. Agora era Saul que ia governar, agora é Saul que ia reinar sobre o povo de Israel. É bem verdade que a Bíblia mostra que Saul, nos primeiros anos, começou a obedecer a Deus. Ele buscava, ele orava, ele consagrava. Saul, ele também obedecia às ordens de Deus, até então, o momento que ele começa a desobedecer, e Deus vai o rejeitar, Deus vai o refutar, e vai levantar outro melhor do que Saul. No lugar de Saul, Deus vai levantar outro. Mas a Bíblia diz que a oportunidade para Saul foi concedida, mas a Bíblia diz que a oportunidade para Saul foi lhe dada. Deus é Deus de oportunidade, mas as oportunidades também passam. E a Bíblia diz, por sua vez, em 1 Samuel, no capítulo de número 15, se você que estiver aí com a sua Bíblia, pode abrir ela no capítulo 15, quando Deus dá uma ordem direta para Samuel, pedir para que Saul, a Bíblia diz assim: então disse, no capítulo 15 de 1 Samuel, então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre todo o povo e sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz do Senhor e as suas palavras. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei. Deus estava se recordando do que fez Amaleque e a Israel, como se opôs no caminho quando Israel subia do Egito. Então Amaleque interviu, Amaleque impediu, Amaleque prejudicou o povo de Israel. Deus dá uma ordem direta para o rei Saul: vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver e não lhes perdoe. Mas a Bíblia diz no capítulo 15, ainda a partir do versículo de número 17, disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos
e o Senhor não te ungiu a rei de Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquile totalmente? Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Samuel está dizendo para Saul, por que não deste ouvidos à voz do Senhor antes? Voastes nos despojos, ficou de olho nas coisas que eles tinham e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes eu dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agaque, o rei dos Amaleque, e os amalequitas eu destruí totalmente, mas o rei dos amalequitas, que era Agaque, Saul poupou, Saul perdoou, como Deus disse para não perdoar Agaque e nem os amalequitas, mas destruí-lo totalmente. Ali a Bíblia diz, por sua vez agora, meus irmãos, que porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que lhe obedecesse a palavra do Senhor? Eis que é melhor obedecer do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha o que diz a Bíblia no capítulo de número 15 de 1 Samuel e o versículo de número 23. Aqui Deus está falando com Samuel e Samuel está falando para Saul, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria e o porfiar é como a iniquidade da idolatria, porquanto tu, o Senhor, rejeitaste a ti, como tu rejeitaste a palavra do Senhor, para que agora você não seja mais rei de Israel. Meu Deus do céu, aqui a oportunidade de Saul foi cortada. Aqui a oportunidade de Saul foi aniquilada, terminada. Louvado seja o nome do Senhor, quando Deus ele vai atrás do sucessor, quando ele vai até na casa de Jessé, enviando o profeta com um vaso cheio de azeite nas mãos para levantar um novo rei, segundo a vontade, o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus diz para Samuel ir até a casa de Jessé, porque lá Deus tinha provido de um novo rei. Mas segundo a palavra de Deus, Samuel, ele vai e obedece ao Senhor. Ele fica com medo de Saul matar, por causa, ele sabia que já tinha sido refutado. Ele já sabia que tinha sido rejeitado. E Samuel tem que passar lá da sua cidade de Ramá, passar pela cidade que Saul habitava, para chegar até a casa do pão, até Belém, até na onde ali Jessé habitava com seus filhos. E a Bíblia diz que ele vai e Deus fala para ele, fala que você vai sacrificar o Senhor. Faz um sacrifício, santifica os filhos de Jessé, e ele fez, segundo a palavra do Senhor. Quando ele chega no recinto, na casa de Jessé, e ele vai, a Bíblia diz que vai passar agora os filhos de Jessé, e a Bíblia diz que vai passar agora os 7 filhos de Jessé. A Bíblia mostra aqui uma clareza em 1 Crônicas, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 13, a Bíblia diz assim, e Jessé gerou a Eliabe, o primogênito. Eliabe era o mais velho, Eliabe era o que nasceu primeiro. Por isso que quando Eliabe apresenta diante do profeta Samuel, que está ali com aquele vaso na mão, o profeta Samuel, ele quase que se engana, quase quando Deus fala no seu coração, porque ele diz, verdadeiramente já está perante o Senhor o seu ungido. Pensou que era o mais velho, pensou que era o mais experiente, pensou que era aquele que tinha mais ênfase, mais tempo de casa, mas Deus diz, não, não olha como vê um homem, porque o homem olha o que está no exterior, mas Deus vê o coração. Deus conhece
o coração. Aí a Bíblia diz, no capítulo de número 2 de 1 Crônicas, e o versículo de número 13, a continuidade, o primeiro filho de Jessé foi Eliabe, o mais velho, o primogênito. A Bíblia diz que o segundo foi Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael e o quinto Radaí, o sexto Ozen, e a Bíblia diz que o sétimo é Davi. Mas quando passa, a Bíblia diz os 7 filhos de Jessé perante o profeta Samuel, e ele diz, nenhum desses escolheu o Senhor. No capítulo de número 16 de 1 Samuel, versículo de número 10 e 11 em diante, a Bíblia mostra que quando Samuel pergunta para Jessé, acabaram-se os teus filhos? Acabaram-se os jovens? Acabaram-se os mancebos? E ele diz, ainda falta o menor. Davi era o 8º filho de Jessé, o filho mais novo, o último filho que tinha nascido, porque a Bíblia mostra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aqui mesmo no capítulo de número 27, a partir do versículo de número 18, o 7º filho de Jessé, e a Bíblia diz no capítulo de número 27 de 1 Crônicas, em versículo de número 18, e sobre Judá, Eliú, o 7º filho de Jessé, um dos irmãos de Davi. O 7º filho de Jessé é Eliú. Passou Eliabe, passou Abinadab, passou Samá, passou Radaí, passou Oze, passou Eliú. E Deus disse não. Samuel olha para Jessé e diz, acabaram-se os teus filhos? Ele diz, ainda falta o menor, ainda falta o menor. Onde ele está apacentando as ovelhas no pasto. Então manda-o chamar, porque não assentaremos à roda da mesa antes que chegue o rei sucessor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo as normas humanas, as pessoas escolhem pelo que vê, né? Há um ditado que diz que o cartão postal